Shalom! A medicina já considera que a inflamação celular é uma das principais causas de doenças crônicas, incluindo diabetes, câncer, demência e doenças cardíacas e autoimunes. Mas o que é inflamação celular? Como ela acontece? O que gera esta situação no nosso organismo? Imagine a forma como nós estamos vivendo atualmente. Nós vivemos um padrão de estresse crônico e isso faz com que o nosso organismo entre no modo de sobrevivência. Ou seja, ele sempre está achando que está em perigo. E isto aciona um mecanismo de buscar alimentos que te dão energia pronta. Alimentos, então, que são baseados em carboidratos e gorduras. E na nossa dieta ocidental atual, esses alimentos são altamente inflamatórios. Nós comemos os piores tipos de gorduras, nós comemos gorduras inflamatórias e comemos os piores tipos de carboidratos. Isto gera uma mudança no nosso metabolismo. Onde isso acontece? Principalmente na glicose. Quando você ingere uma alimentação rica em carboidratos, essa glicose que chega para o seu organismo aciona um mecanismo de produção de insulina, que é o hormônio responsável por carrear, levar a glicose para dentro das células. Pois bem, se você não está fazendo atividade física, o seu organismo normalmente vai ter dois caminhos para armazenar essa glicose. Se você não estiver fazendo atividade física, ela vai ser armazenada na forma de gordura, triglicérides. Isto mesmo, triglicérides é uma gordura que vem de carboidrato, não vem de gordura. Ou a outra via é armazenar na forma de glicogênio, que é armazenado no fígado ou mesmo nos seus músculos. Pois bem, como a maioria de nós hoje não faz uma quantidade adequada de exercícios ou vai postergando essa atividade, o que acontece no seu organismo? Ele começa a gerar um processo de inflamação endotelial dentro dos vasos sanguíneos, na camada mais interna do vaso sanguíneo. E isso vai criar o terreno para as doenças crônicas. Sim, doenças como diabetes, hipertensão, infarto, AVC, Alzheimer, são todas doenças crônico-degenerativas, artroses, então doenças autoimunes, todas elas ligadas a um processo crônico, um processo em que você vai permitindo com que o seu organismo se acostume a um padrão de deterioração. Mas a boa notícia é que hoje a medicina está voltando muito o seu olhar, não somente para tratar uma doença. Muitas vezes as pessoas chegam para mim, doutor, o que eu faço para não ficar doente? Doutor, como ninguém vive uma vida saudável? E eu falo assim, olha, eu não quero tratar nenhuma doença em você, eu quero que você não fique doente. Pois bem, a medicina está se atentando para isso, não somente ser curativa ou tratar sintomas, mas tratar o estilo de vida, o terreno. Imagine uma doença como uma árvore. A lesão, por exemplo, uma gastrite, um câncer, uma alteração como um tumor, ela é o fruto que estragou. Se você aborda somente tratar ali o fruto que estragou, você está tratando sintomas. Mas e o que gerou aquele fruto que estragou? Vamos cuidar da árvore, vamos cuidar do solo. E uma das coisas mais fundamentais para que isso aconteça é aquilo que Hipócrates já disse, o pai da medicina, que o alimento seja o seu medicamento e que o seu medicamento seja o seu alimento. Um estudo publicado agora na revista Cell, um dos periódicos médicos mais respeitados, agora em julho de 2021, esse estudo, publicado por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, mostrou que quando você faz uma alimentação saudável, isso modula muito esses marcadores inflamatórios. Nós temos ali mais ou menos 19 marcadores inflamatórios que mostram como essa inflamação está agindo no seu corpo. Muitas vezes nós estamos acostumados a pedir aqueles exames de rotina, né? Como você vai no médico, ele pede para você o hemograma, colesterol, triglicérides, glicemia, talvez um TSH, no máximo um T4, ureia, creatinina. Hoje as pessoas pedem o PCR ultrassensível, mas esses exames não aprofundam muito o que está acontecendo com o seu organismo. Por isso é necessário que você consulte o seu médico e ele amplie, às vezes, essa avaliação do que está acontecendo com você. Porque nosso objetivo não é que você fique doente, não queremos tratar a doença em você, mas sim que você possa desfrutar de saúde, de qualidade, aquilo que Jesus veio conquistar para nós ali na cruz, né? Vida abundante. Hoje nós temos vários marcadores, então nós podemos contar mais ou menos 19 marcadores inflamatórios. Entre eles ali a homocisteína, fibrinogênio, a poliproteína A, B, interleucina 6, interleucina 10, são alguns marcadores que mostram para a gente CPK, além dos marcadores hepáticos, TGO, TGP, gama GT,
ácido úrico, todos são marcadores que mostram como está essa inflamação ali no seu organismo. Pois bem, quando nós olhamos para esse estudo, e esse estudo foi muito interessante porque eles pegaram alimentação saudável. 36 adultos foram divididos em 2 grupos aleatórios. Metade fazendo uma alimentação baseada em fibras, uma alimentação rica em fibras, que pensava assim, puxa, é muito boa, ok? E outro grupo baseado também no consumo, associou-se o consumo de alimentos fermentados. O que são alimentos fermentados? São alimentos que passam por um processo de transformação por bactérias. Então nós temos ali alguns alimentos como iogurte, kefir, kombucha, kimchi, os fermentados de soja, né? Você tem o natto, o tempê, o shoyu, são alimentos fermentados que geram então uma produção de bactérias boas para o seu organismo. Imagine que no nosso organismo nós temos mais ou menos 100 trilhões de células. No nosso intestino nós temos mais bactérias do que células do nosso corpo. Nós temos mais ou menos 1,5 vezes mais bactérias no nosso intestino do que células do nosso corpo. Então eu posso ampliar um pouquinho mais aquilo que Hipócrates falou, que o seu alimento seja o seu medicamento, né? Talvez você tenha visto também aquela expressão, você é aquilo que você come. Na verdade, você é aquilo que você dá para essas bactérias comerem, para elas se alimentarem. Porque a carga genética delas, o genótipo delas, é quase 10 vezes mais potente que o nosso genoma. Então, se você fornece alimentos de qualidade, alimentos de verdade para essas bactérias, isso ativa genes que promovem uma saúde para o seu organismo, promovem um processo de anti-inflamação. É necessário que nós tenhamos inflamação no nosso organismo. É fundamental, porque senão você vai se cortar e nunca vai cicatrizar, vai se queimar e nunca vai ter uma restauração da sua pele. Você vai ter um processo, entrar em contato com uma bactéria, com um vírus e não vai conseguir se defender contra eles, porque a inflamação é necessária para que isso aconteça. O problema é quando nós temos uma inflamação desordenada. E é isso que nós estamos vivenciando nos nossos dias atuais. Quando nós nos alimentamos de uma forma errada, quando nós nos expomos a várias situações que fazem com que aquele terreno que eu acabei de explicar para você seja alimentado, né? Aquele terreno para doenças crônico-degenerativas, o processo de inflamação crônica silenciosa que acontece dentro dos vasos sanguíneos. Ok, então, expondo isso, o que eles fizeram nesse estudo? Dividiram em 2 grupos de 36 pessoas, um grupo alimentando-se com fibras, e fibras boas, e outro grupo alimentando-se também com alimentos fermentados. Eu já falei o nome de alguns deles aí. E aí, eles fizeram todos os exames necessários para acompanhar como estava o perfil metabólico desses pacientes, o perfil bioquímico, se havia alguma mudança na alimentação. Muitas pacientes chegam para mim e falam assim, doutor, o que eu como importa mesmo? É claro que importa. Imagine assim que você entra em contato com um remédio 3 vezes por dia, pelo menos. Isso que o alimento é a forma que você deve encará-lo, como um alimento. Mas também ele pode ser um veneno. Se você come alimentos que não são alimentos, mas que só cheios de substâncias químicas que vão detonar o seu organismo, o que vai acontecer? Em vez de ser um remédio, passa a ser um veneno. Pois bem, se você se alimenta com alimentos que geram um padrão de saúde, ou seja, de anti-inflamação, de modular a inflamação, o que vai acontecer? Você cria um terreno propício para que você viva uma idade biológica cada vez mais distante da sua idade cronológica. A diferença entre uma coisa e outra é a idade cronológica, é a sua idade de nascimento. Não tem jeito de mudar isso. Mas a sua idade biológica, sim. Se você tem 50 anos, você pode conviver e viver uma idade com mais ou menos idade biológica de 30, 35 anos. Né? Então, eu já tenho pacientes que têm uma idade cronológica de 80 anos, mas têm uma idade biológica de 45, 50 anos. Isso com um padrão, estilo. Então, quando você se alimenta com alimentos saudáveis, você cria um estilo de vida. Você propicia para que seu intestino, onde estão mais ou menos 80% das células de defesa, seja protegido. Ou seja, você modula essa inflamação. Pensando nisso, imagina, se você se alimenta de uma forma saudável, você dá descanso para o intestino, para essas células de defesa, para o nosso exército. Mas se você se alimenta só com alimentos que geram inflamação, o que vai acontecer?
os soldadinhos ali desse exército sempre vão estar ativos e não descansam. Olha a bagunça que acontece. Você vai ter um sistema imunológico que não vai te ajudar, não vai cooperar com você. Pelo contrário, vai criar um terreno para várias doenças, inclusive doenças autoimunes. Né? Quantos pacientes hoje chegam para mim com quadros como psoríase, vitiligo, doenças, quadros de doenças reumatológicas, todas doenças autoimunes. Então, quando eles fizeram esse estudo, eles foram verificar o que vai acontecer com essa dieta. Uma dieta saudável, mas será que vai ter uma diferença entre uma e outra? E para surpresa deles, sabe o que aconteceu? Entre os participantes que consumiram os fermentados, os níveis de 19 proteínas inflamatórias diminuíram drasticamente, o que não aconteceu no grupo que ingeriu somente as fibras. E um desses marcadores, a interleucina 6, que já foi associada, é associada a doenças como artrite reumatoide, diabetes tipo 2, estresse crônico e também está associada vários pesquisadores já viram que há uma associação para doenças como Alzheimer. Essa interleucina 6 baixou. Então, o que acontece quando nós fazemos uma alimentação com alimentos fermentados? Você colhe um benefício a mais, você tem um plus, você previne muito mais. Então, você tem que incluir alimentos fermentados na sua dieta. A sua dieta não tem que ser... Quando eu falo dieta, encare assim, estilo alimentar. Às vezes a palavra dieta fica muito pesada, porque as pessoas pensam assim, não vejo a hora de parar isso para voltar a comer tudo que eu comia antes. Encare como estilo alimentar. O seu estilo alimentar é um estilo que traz vida ou traz morte? Pense nisso. Essa informação foi útil? Dá um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e divulgue aquilo que é bênção para você, tem que ser bênção para a vida de outras pessoas. Deus te abençoe.